Bom dia! Bom dia! Ok. Vamos continuar onde paramos na última aula, onde a gente conheceu o que é uma categoria e a gente definiu as primeiras pequenas coisas categoriais. E a gente viu uns exemplos de categorias. A ideia seria expandir, obrigado, um pouco em tudo isso. E acho que essa vai ser a última aula que vai ser simultaneamente aula para CFR e álgebra, ok? Então, vamos lembrar rapidinho. Para especificar uma categoria C, o que eu preciso fazer? Ok, preciso deixar claro quais são os objetos. Que tipo de coisa é isso? Não, todo certo? É uma coleção, certo? Um conjuntinho. Eu preciso falar quais são as setas, que denotamos assim. E o que mais preciso fazer? Eu preciso falar como que ela responde nas suas responsabilidades, certo? Nas suas perguntas que podemos fazer numa categoria. E são várias. Para cada objeto eu posso perguntar qual a sua identidade. Então preciso deixar claro para cada bichinho aqui qual dessas setas aqui é a identidade. Ok? Para cada seta eu preciso deixar claro qual é o seu source e seu target. Então temos essas perguntas que podemos fazer aqui. Source e target. E temos para cada objetinho... eu tenho uma pergunta, perguntar qual seria a identidade do A, e tenho também, para quaisquer três ABC, posso perguntar qual seria a composição ABC. Na aula anterior escrevi isso assim, espero que ficou claro, eu apenas estou decorando para deixar claro qual composição eu estou considerando. Aqui estou considerando então, uma composição que pega que coisas e retorna que coisas. Sim, pega setinhas de B para C, setinhas de A para B e retorna setinhas de A para C. A ideia é que toda essa decoração que fiz aqui deixa isso claro. Então, para especificar realmente uma categoria C, eu preciso dar todos esses dados aqui. E também preciso fazer isso de uma maneira que as leis de categoria são respeitadas. E as leis de categoria são apenas duas, nesse sentido. Quais são? Eu tenho, tenho duas leis. Eu tenho a lei sobre... posso pensar que é sobre composição e identidade, mas seria melhor falar que uma é a lei de associatividade das composições. E a outra é a lei das, não sei como chamar, identidades. Eu vou escrever isso mais assim, mas enfim, lei das identidades. Que praticamente está dizendo que essa coisa vai retornar uma coisa que merece o nome, certo? A identidade do cada. E a gente viu uns exemplos, vários. E vamos ver uns mais. E a gente deu as primeiras definições categoriais, ou seja, definições que são em termos apenas no que cada categoria promete fornecer, sem supor coisas extra. E isso tinha o grande impacto que essas definições têm uma nova manifestação em cada categoria, que pode ser superficialmente. Se você não perceber essa abstração aqui de categorias, pode pensar que não tem nada a ver essa coisa com aquela coisa outra, quando na verdade é talvez exatamente o mesmo objeto, a mesma noção que a gente está discutindo. E hoje então quero dar mais umas definições e mais uns exemplos. Vamos ver quais são os desses exemplos que a gente viu. De Gustavo, sim, que foi o primeiro, e é raro isso ser o primeiro exemplo. O segundo exemplo que a gente viu foi a categoria de que é? De conjuntos e funções, certo? E temos várias variações aqui. Poderia pegar, por exemplo, todas as... a categoria que vocês acham que seria isso? Conjuntos finitos. Quais são as funções? As setas. Funções, certo? Aí, entre conjuntos finitos. E o que eu preciso verificar para ver que essa coisa é uma categoria mesmo? Que
Ainda mais, na verdade, antes de começar a parte de verificação, eu preciso fornecer mais dados. Preciso falar para qualquer objeto aqui qual vai ser a sua identidade, mas é meio óbvio qual vai ser. Qual vai ser? A opção de identidade, certo? Ok. E o que mais preciso verificar? Que tem todas essas coisas certas e as leis certas. E no final das contas, está tudo ok aqui. É meio óbvio que essa não vai acabar quebrando nenhuma regra. É uma restrição, em certo sentido, dessa aqui. Estou apenas esquecendo os conjuntos infinitos. Poderia pegar outra variação, vou deixar vocês pensar outras. O que vocês acham que seria essa categoriazinha aqui? Quais são objetos? Os conjuntos? Quais são as setas? Muito bem. Aqui qual seria o óbvio trabalho que eu vou precisar fazer? Supostamente a gente já fez, para quem pegou conjuntos funções. Está vendo isso, conjuntos funções relações de 2? Composição, isso aqui. Composição o quê? Composição, respeito à integridade. Sim, porque tem um perigo, certo? Se falar que a composição aqui dentro é a composição que conhece entre funções, tem uma possível perigo que se você compor duas injetivas, que são as setas que você precisa compor, a composição não ia ser injetiva. Nesse caso, faltaria uma seta que você precisaria aqui, mas não. A gente demonstrou que realmente injetivas, a composição de injetivas é injetiva. Então, isso também vai acabar sendo uma categoria. O ponto critical para verificar aqui mais perigoso seria esse. E mais um ponto seria aqui, qual é? A identidade precisa ser injetiva também, certo? Porque aqui a gente está restringindo. A gente está jogando fora certas setas que já estavam aqui, certo? E precisamos tomar cuidado que a gente não jogou alguma coisa que seria necessária. É parecida, para quem pegou álgebra, que tem um perigo que jogando certos elementos fora, quando você pegar um subconjunto próprio de um grupo, sei lá, talvez você vai quebrar as regras. Porque você tem um produto, desculpa, você tem dois bichinhos, mas faltou o produto deles. Seria a mesma coisa que poderia acontecer aqui. Talvez você tenha essas duas setinhas, que eram injetivas, mas, que vou denotar assim, certo? Mas se a composição delas não fosse injetiva, significaria que você não teria essa aqui dentro, não teria qual seria a composição dessas duas. Mas não acontece isso, a gente demonstrou que a composição de injetivas é injetiva. Ok. Outras categorias que a gente viu foram a partir de números, que a gente definiu a primeira. Não foi a primeira, mas estou mudando um pouco a ordem aqui. Qual foi essa categoria? A categoria vazia, certo? Não tem nem objetos, nem setas, nem nada, então não tem absolutamente nenhum trabalho para fazer. Coisa muito simples. Essa foi uma categoria que tem apenas um objeto e uma seta. E se eu falar só isso, já é suficiente para inferir todo o resto. Qual seria a identidade do único objeto que tenho? Já que tenho apenas uma seta, vai ser esse objeto que escolhi para ser a seta. Aqui a situação foi não tão gratuita. Como foi? Dois pontinhos, três setas. Tenho dois não quero falar pontinhos, dois objetos, certo? E desenhei eles com desenhos diferentes até. Tenho 3 setas no total. Isso. E são todas setas distintas e tudo mais. E esse era o 2. Aí parece, mas poderia ter anotado sim, a seta também. E a gente generalizou isso. Maria fez um trabalho lá para o 3 no Zulip. E o 3 acabou sendo como? Teria mais um ponto aqui, realmente posso desenhar ele aqui, que eu vou botar ele como um asterisco. E esse seria mais uma seta. E o que mais precisa ter? No sentido, precisa ter com certeza mais uma seta aqui. E se eu desenhar assim, e falar que aqui desenhei tudo que tem nessa categoria, não preciso falar nada mais. Porque essa deveria ser compatível com essa, então eu estou esquecendo essa coisa, né? Obrigado. Então essa eu sei que é a composição dessas duas. Faz sentido? Ok. Abro aqui uma parênteses para falar um costume que a gente tem. Às vezes eu posso escrever, por exemplo, vamos escrever esse desenho aqui. E falar, ok, quero considerar uma categoria a partir dessa ideia que eu desenhei aqui. O que eu estou deixando aqui implícito? As identidades, com certeza. Mas não seria justo pensar que aqui eu tenho a informação sobre quem é a Goff e quem é a Fogg. Em teoria, se eu falar, ok, quero uma categoria que alguém pode gerar, talvez, a partir dessa coisa que eu desenhei aqui. Tem várias
composições aqui, certo? Tem qual? Tem a F, G, tem a GF, tem a F, GF, tem a G, FG e por aí vai. Entendemos o que eu estou fazendo aqui? Uma composição seria FG depois F de novo, certo? Ou GF depois G de novo, ou FG, 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 blá, blá. Tem uma infinidade de coisinhas aqui. E se eu não especificar umas equações, essa categoria vai acabar tendo uma infinidade de setas. Eu não vou ter o direito de falar que, ok, essas são iguais. Mas se eu estipular, por exemplo, que, olha, temos essa equação aqui, sei lá, o FG é igual a 1 e o GF é igual a 1, agora esse desenho junto com essas duas equações determinou uma certa categoria que tem quantas setas no total? Cuidado. Tem 4, certo? Tem essas duas que são visíveis, essas invisíveis, que seria a mesma coisa se eu tivesse desenhado isso e ter falado que, olha, eu desenhei todas as setas, não tem nada implícito aqui. Essas duas equações seriam inferíveis. Ok, em geral, a ideia era generalizar essa para cada n. E a gente vai ver que essas coisas são os casos especiais de certas categorias, mas acho que faltou ainda ver qual seria uma generalização certa para o n. Outros exemplos que a gente viu foram quais? Todas essas a partir de, para cada estrutura algébrica que a gente conheceu, temos uma categoria que seria o quê? Os objetos seriam as estruturas algébricas e as setas homomorfismos. Sim, cuidado, as setas aqui não vão ser funções quaisquer, vão ser realmente homomorfismos. A gente viu que se eu tenho qualquer conjunto A, junto com qualquer relação de pré-ordem, que eu vou desenhar assim agora só para não pensar em algo específico, eu posso ver isso como uma categoria. Quais vão ser os objetos aqui? Quais vão ser as setas? Mãos. Mais mãos. Mais mãos? Não? Ou seja, o primeiro exemplo que a gente viu aqui foi... Nem lembro o que foi. Acho que foi o Paulo setar com um subset, talvez. Ou a gente viu os inteiros com o menor igual deles. A gente viu os inteiros com o divide. Todos esses caras aqui são casos especiais. Eu posso abstrair o que está acontecendo aqui. Não são as mesmas categorias, certo? Ainda sem nada a ver. Mas todos têm essa forma. Um certo conjunto, X, junto com uma pré-ordem nele. Aqui o conjunto são todos os subconjuntos de A e a pré-ordem é o subconjunto. Aqui eram todos inteiros e o menor igual. Aqui todos inteiros e o divide. Mas qual a ideia aqui? Quais são os objetos? Se eu quero visualizar um conjunto junto com uma pré-ordem, seriam os objetos? Alguém? Posso? Sim? Os membros de X. Os membros de X vão ser os objetos. E quais vão ser as setas? As setas vão ter a source de X para Y quando X é menor ou igual a Y. Sim, exatamente. Então, as setas, não importa quais são, é apenas certos objetos que indicam, a gente bota lá, se eu tenho que um certo objeto A, um certo objeto B, são relacionados a partir dessa ordem, a gente bota uma seta lá artificialmente, só uma, certo? E a gente viu que nessa categoria muitas coisas são muito simples para verificar, apenas pelo fato que temos no máximo uma seta entre dois objetos. Porque as leis que a gente precisa verificar para garantir que uma coisa é categoria envolvem que, olha, por exemplo, associatividade. Se você compor o FG e o H, isso precisa ser o F composto com o GH. Mas como que poderiam ser diferentes? Se eu já garanti que tem o mesmo source e o mesmo target, que é inferível a partir das composições, eu já sei que vão ser iguais porque não tem espaço, não tem mais setas aqui para criar distinções estranhas. Então, muitas coisas são mais tranquilas nessas categorias. Obviamente, não faz sentido botar essa coisa como axioma aqui, restrição às categorias, porque a gente quer estudar categorias que não têm esse caso. Todas as outras que a gente tem aqui, essas especialmente e essas aqui, não vão ter essa propriedade. Assim, para introduzir o nome, essas que têm essa propriedade são chamadas magras, talvez, em inglês é thin. Então, o que significaria se eu falar
que uma categoria C é thin? Que para toda setinha. Não setinha. Eu quero falar praticamente que entre quaisquer dois objetos, A e B, no objetos de C, Então, o conjunto das setas de A para B é assim. é no máximo singleton. Pode ser vazio também. O que eu vou querer falar aqui é que se eu desenhar assim o conjuntinho de todas as setas de A para B, é menor ou igual a 1. Eu permito a possibilidade de não ter nenhuma seta. Ok? Faz sentido? Esse seria o thin. Então, no thin, se você ver esse desenho, e você sabe que a categoria é thin, você sabe o que é? O F é igual a G. Okay? Mas não tem nada estranho se você tem uma A e B e não tem nenhuma seta. Ok. Cuidado. Essa coisa aqui continuaria sendo thin. Okay? Então, estou falando o AB, e o AB é diferente do BA. O AB é a coleção de todas as setas de A para B, e o BA é de todas as setas de B para A. Ok. Uns exemplos que a gente não viu ainda, estou devendo do exemplo de Gustavo, que é um exemplo muito bom, mas uns exemplos que a gente não viu na aula passada foi o que a gente chama de categorias discretas. Onde são categorias que têm a mínima quantidade de setas que elas podem ter. Então, assim que eu vou falar, os objetos são esses. As únicas setas que vou botar lá são o que eu sou já obrigado a botar. Quais são essas? Identidades. É nenhuma seta de objetos diferentes. Então, a cara das discretas parece assim praticamente, certo? Só tem identidades e objetinhos aqui, mas nenhuma seta entre objetos que não é o mesmo objeto para o mesmo objeto. Ficou claro? Ok. Ficou claro quais são as categorias discretas? Sim. Quantas discretas temos? Infinitas. E podemos gerar uma categoria discreta a partir de qualquer conjunto. Me dê qualquer conjunto, não importa o teu conjunto favorito. Eu posso botar lá, considerar que vou botar esse conjunto aqui para ser os objetos. Eu vou botar como setas, uma seta só identidade para cada bichinho do teu objeto e já tenho uma nova categoria. Ficou claro isso também? Como a partir de um conjunto eu posso gerar uma. Então, eu posso ver isso como se fosse a partir de um conjunto, eu posso gerar uma categoria. Sem coisas estranhas, sem inventar, sem precisar fazer escolhas estranhas. Espera um segundo. Sobre essa coisa que eu falei, eu não escrevi nada aqui. Então, aqui seria a partir de um proset. Eu vou explicar exatamente o que é isso agora, um segundo. Como gerar a categoria. Um proset. Aí. Alguém pode adivinhar o que é? Sim, um conjunto que não parcialmente ordenado, cuidado. Não por ordem parcial, menos que isso. Tá, vou escrever essas duas. A gente vai estudar isso mais em conjuntos, funções, relações, mas já que eu estou querendo dar esses nomes aqui, vamos lá. O proset seria um A junto com uma relação aqui, e aqui seria também um A junto com uma relação aqui, onde essa aqui é uma ordem parcial. Não, é pior. É um pré-ordem. Ok? Eu não queria chamá-las de preset, porque isso é outra coisa. Às vezes acontece, às vezes em certos contextos o preset pode significar isso, mas vamos reservar para outra coisa. Então, por que aqui eu botei proset? Porque eu não preciso, para esse processo que eu descrevi na aula passada, eu não precisei em lugar nenhum ser antissimétrica, certo? Eu só precisei reflexividade, interatividade, e isso já me permite criar uma categoria. Então, para qualquer proset da tua vida, sendo um de qualquer que eu mencionei hoje ou qualquer outro que a gente vai encontrar ainda, eu posso falar, ok, eu vou considerar esse próprio proset como se fosse essa categoria que a gente descreveu. Tenho
Esses são os processos de coisas gratuitas que a gente estava discutindo desde o início do semestre, certo? Me dê um processo aqui, eu ganho uma categoria de graça. Me dê um conjunto, também ganho uma categoria de graça. Categoria discreta. Ok, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para dúvidas. Eu vou começar assim. Ok, por que, já que a gente não tem nenhuma setinha saindo de um objeto para outro numa categoria discreta, por que seria interessante a gente estudar elas em específico? Para que a gente vai usá-las? Para piorar a tua pergunta um pouco, parece que isso não teria ainda menos uso, né? Por que não? Porque aqui você falou que estão faltando umas coisas. Aqui está faltando todas essas coisas, está faltando ainda mais. Não, eu não estou dizendo que não vai ser útil. Eu estou perguntando para o que vai ser útil. Que tipo de coisa? Olha, por exemplo, ter essa construção aqui, assim que você tem vários objetos que você conhece, faz sentido ver, se você conseguir olhar esses objetos que você já conhece com uma outra maneira, você ganha mais informação, vamos dizer, mais uma nova maneira para olhar para uma coisa que você já tinha. Você já tinha os conjuntos suponha que você considera úteis. Então, tendo um conjunto, você já consegue olhar isso de uma maneira que ele ganha uma estruturinha. A ideia de discretas vem, acho que a primeira vez que é destacado como nome, vem em topologia, a gente vai falar pouco de topologia lá. E quando você procura ver para refutar, às vezes, exemplos onde algo acontece, é uma fonte boa de inspiração. Mas espera aí, ninguém obrigou a ter setas, então precisamos considerar esse caso também. Não, mas tinha mais coisas. Ju? Eu fiquei com dúvida naquele fim de C, que você não comentou. Qual é? Fim, que estava ali em cima. Ainda está aqui ou eu apaguei? Você já apagou. Apaguei? Então, o que estava aqui? Não lembro. Então, lá para todo A e B, para objeto. Certo. Era sobre o fim. Ok, certo. Que vamos chamar de magra, né? É magra, não é a palavra? Certo. Categoria magra. Onde significa que entre quaisquer dois objetos tenham no máximo uma seta. Então, o que eu tinha escrito aqui era que para todo A, B, que são objetos de C, que eu vou escrever assim agora, para trocar a anotação, a quantidade e cardinalidade do conjuntinho de todas as setas de A para B é menor ou igual de 1. Qual a dúvida? Era mais de definição mesmo. Agora faz sentido ou não? Faz mais. Faz mais, mas por que não faz total? Faz sentido nos perguntar se essas coisas aqui são thin ou não. Quais dessas seriam thin? Aqui, por exemplo, as discretas são thin? Sim, ok. Aqui são thin? Não, certo? Eu posso imaginar dois conjuntos onde tenho mais que uma função definida com esse domínio e esse codomínio. Não sei, preciso aqui mais. São exatamente de A para B ou então pode também de B para A? Está falando sobre essa notação aqui? Sim, exato. Essa notação é, por definição, a coleção de todas as f's que são setas, tais que a f é uma seta de A para B. Que eu vou escrever isso de maneira mais diagramática aqui. Certo? Você pega dois objetos lá, em geral vai ter um bocado de setas. Esse conjuntinho aqui, de todas as setas, a gente denota assim, ou assim. Opcionalmente, escrevendo qual é a categoria que a gente está dentro, se não é claro pelo contexto. Sim, próximo. Posso apagar essa parte que era antiga? Sim, posso, ok. Tá, ok. Isaac. Esse ROM aí é sugestivamente Sim. 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 Porque os principais exemplos de categoria, os primeiros exemplos de categoria são esses aqui, onde acabaram sendo os homomorfismos, mas seria errado pensar que são homomorfismos. Por isso estou enfatizando, estou pegando essa notação aqui, eu estou chamando mais de arrow, etc., só para não sempre pensar em coisas que são funções com coisas extra, que são os homomorfismos em geral. Em vários textos de categorias, as setas são chamadas setas ou morfismos, ou até homomorfismos. Só que acho que é melhor usar a terminologia que deixa claro que não é necessariamente o que a gente conhece como homomorfismo aqui.
Sim, próxima. Não, ok? Bem, outros exemplos de categorias. Quero dar uma de linguagem de programação, onde podemos considerar uma linguagem de programação favorita nossa que tem tipos. Vou precisar de tipos para essa categoria. Então, se nossa linguagem de programação favorita não tem tipos, já é na hora de trocar nossa linguagem favorita de programação. Mas vamos considerar que tem uma linguagem que tem tipos. E aqui eu quero definir qual seria, vamos lá, quais seriam os objetos dela e quais seriam as setas. Quero todo mundo pensar pouco mesmo, ou muito, mas em pouco tempo, e ver em mão sugestões. Pode ter mais de um, não pode? Mas tem o quê? Categoria nessa situação. Pode, na verdade. Não, mas. Não. Está falando se a gente trocar de linguagem? Não, na mesma linguagem, com os mesmos esquemas, a gente pode fazer duas categorias. Sim, mas em geral a gente quer capturar bem a extra informação que temos. Por exemplo, se eu te dar um proset, você poderia falar que você ganhou de graça também uma categoria discreta. Mas se eu falar qual seria a categoria que você ganha a partir do proset e você responder a discreta, significa que primeiramente você jogou fora umas coisas do teu processo, que você pode fazer isso, chegou num conjunto simples, e depois falou, ok, agora eu vou chegar numa categoria. Não seria certo pensar que no processo corresponde a essa categoria, porque uma das informações que eu te dei acabaram sendo inúteis. Claro que você pode fazer isso, só que nesse caso é melhor visualizar que você passou por esse caminho. Então, trivialmente, existe a resposta sim na tua pergunta. Eu posso ver pegar uma linguagem de programação, considera o conjunto de todos os programas dela. Ok, agora transforma isso em discreta. Ok, não faz sentido pensar que essa categoria realmente corresponde na linguagem de programação que eu estou pensando. Eu posso tentar corrigir? Sim. O senhor está esperando que a gente dê mais de uma resposta interessante? Não, eu queria aqui uma interessante mesmo. Mas se tem outra, podemos discutir, por que não? Ideias. Quero saber quais são objetos, quais são as setas e meio justificar que as coisas lá funcionam bem. Carlos? Objetos são variáveis. Variáveis, ok. Vamos lá? E as zeros são funções. De onde para onde? Uma variável, ela pega uma variável e retorna outra variável. Que linguagem de programação tem esse conceito onde você define funções de variáveis para variáveis? Não é tipo de variável para variável, mas eu Aham. fico imaginando, sei lá, A é igual a função, você passa um valor e retorna para o A, entendeu? Não. Alguém entendeu? Então, deixa eu falar. Não, peraí. Me dê um exemplo de uma função que você viu em uma linguagem onde você tem uma função de uma variável para outra variável. Não é isso, é uma função normal. Só que eu tô falando que tipo, as variáveis são relacionadas pelas setas por uma função. Mas eu vou cobrar Ela vai ver numa função e ela vai retornar um valor para A. Entendeu? Tipo, entre A e B. Eu estou tentando entender qual seria uma linguagem de programação que pode fazer isso. Ou que você já viu e faz isso. C++. Co- Eu não tô falando nada fora do mundo, só. Não, você está falando algo fora do mundo, mas eu acho... Não, mas eu acho que o que o Carlos está tentando falar é dentro do mundo e não é o que ele está falando. Por exemplo, se você ver em C, uma coisa dessas, certo? E aqui você apenas fazer um return, x mais 1, certo? Tu ia dizer que essa função vai de uma variável para uma variável? Não. Então você está pensando em outra coisa ou... Eu dei os objetos, as variáveis. Meu problema principal foi esse, foi porque eu, escolhendo os objetos para ser as variáveis, estou esperando escutar quais são essas setas para ser uma... Exato. Seriam funções. O que seria uma seta da variável x para a variável y? Uma função. Sim. Para receber y, retorna x. O que significa receber um y? Y é o nome de uma variável. Recebe o valor de y. Então, essa variável então, já tem um valor?
função não tem acessão ao nome da variável. Como é? A função, ela só... Depende da linguagem, se você poderia definir certas variáveis já com os valores iniciais. E agora ia falar o que exatamente? Se você já tem valores, aqui praticamente você não tem função. Esse talvez tenha o 3, aqui o 2. Mas o que seria essa seta? Ficou muito estranha. Quais seriam os objetos? Aqui uma outra ideia para objetos, Gustavo? Os tipos. Os tipos, ok. Então, como objetos são os tipos da linguagem. Então, no exemplo que estou usando aqui, seria, sei lá, o int, posso ter string, talvez tenha o char, não sei o que tem aqui. Tem certos tipos, obviamente. Não quero fixar uma específica linguagem. E quais seriam as setas? Mais ou menos a ideia de Caio, só que pega as funções. Carlos. Não é mais ou menos a ideia de Carlos. Sim, mas, peraí, fale, quais seriam as setas? Seriam as setas que as funções que pegam um tipo retornam outro tipo. Aí, Essa pegou Ou um pode tipo? ser o mesmo tipo. Essa pegou um tipo? Não, Essa- pegou uma variável de um tipo. Não? Não, estou querendo brigar um pouco, na verdade, muito com essa nomenclatura aqui. O que significa que você diria, esse é um programa em C. Você diria que essa função f pegou uma variável de tipo int e ela retornou o quê? Então pegou uma coisa, então não é função. Não pegou o mesmo tipo de coisa, retornou o mesmo tipo de coisa. Não? Não, mas espera aí, quando eu perguntei... Um segundo, porque quando eu perguntei que tipo de coisa ela recebeu, você falou, recebeu uma variável de tipo int. Mas quando eu perguntei o que ela retornou, você falou um int. Minha briga é que essa coisa não recebeu uma variável de tipo int, nem um tipo. Ela recebeu um inteiro, um int. Isso não, ela não recebeu um tipo. Se ela recebeu um tipo, eu poderia dar outro tipo para ela. Receba int, você vai retornar o quê? Receba string, o tipo string, você vai retornar o quê? Ela está recebendo inteiros. Essa f aqui é uma funçãozinha que pega inteiros e retorna inteiros. Não tem nada de variáveis aqui. A gente está usando ferramentas de variável dentro aqui, ferramentas de return, semicolons e tudo mais, para definir essa função, mas a função recebe um inteiro, um int, e retorna um int. Acabou. Vai de um tipo para um tipo. Ela não recebe o tipo. Ela não recebeu. Se receber o tipo, poderia chamar a f com o int, poderia chamar a f com o próprio tipo string e tudo mais. Nada disso ia funcionar com essa f. Eu posso chamar a f apenas usando inteiros, certo? Ou posso chamar também usando o y, supondo que o y é um inteiro, certo? Não posso chamar ela com o próprio int, ok? Então, aqui quais seriam as setas? São o quê? Funções entre tipos, certo? Funções do tipo A para B, onde o A e o B são tipos, ok? E o que eu preciso verificar para ver se essa coisa realmente é categoria? Preciso ter identidade, certo? Então preciso que na minha linguagem de programação, se eu quero falar que essa coisa vai ser uma categoria, preciso ser capaz de definir uma função para cada tipo que ela vai assumir o papel da identidade. Qual seria aqui? Muito bem. Eu preciso também definir o que seriam composições. Na maioria das linguagens, nenhuma das duas coisas vai ser um problema. Qual seria a composição Goff? Se eu tenho uma f definida de um tipo A, alfa, para um tipo Vita, e eu tenho também uma G, que é definida de um tipo Vita para um tipo Gama, e isso significa o quê? Eu tenho seta. O que significa seta agora? Função, na minha linguagem de programação, de tipo A para tipo Vita, e isso também, uma função blá blá. Qual seria a Goff? Qual deveria ser o tipo dela? De alfa para gama, certo? E qual é a definição dela? Se eu imitar a notação seosa aqui, ela ia escrever assim, gama, G, alfa, x, e uma coisa aqui. Qual seria? Aqui são tipos, certo? É como aqui, como se fosse um inteiro, isso como se fosse um inteiro, só que não sei se é o mesmo tipo. Qual seria a resposta aqui? O programa que ia corresponder à composição? Eterno G de f de x.
Sim. Aqui seria uma função que eu poderia definir assim. Golf, certo? Não importa o nome dela, ok? Faz sentido? Faz. Sim, vamos lá. Eu estava pensando que ao invés de a gente incluir todas as funções nesse tipo, se a gente quisesse ter uma categoria talvez fim, eu acho que a gente poderia tentar, ao invés de usar qualquer função, usar as funções de typecasting entre tipos. Ok. Nesse caso, primeiramente quero brigar com a ideia de se a gente quisesse ter uma theme. Não faz sentido a gente ir atrás de construir uma categoria específica theme. Parece que talvez eu falei de uma maneira errada, talvez eu divulguei mais essa categoria, não sei por que você pensou nisso. Se por acaso, a ideia é ver o que temos de interesse aqui. Se por acaso é uma categoria, beleza. Ok, se acaba que sendo uma categoria theme, a gente vai ganhar umas certas coisas extra. Mas não faria sentido falar, ok, meu interesse é criar qualquer categoria a partir dessa linguagem de programação, vou focar nas categorias mais, talvez, interessantes. Porque de uma maneira trivial, você ia acabar passando por volta desses caminhos aqui. O que você mencionou ia acabar sendo realmente theme, se eu focar apenas no typecasting, se eu tenho typecasting na minha linguagem, só que ia acabar sendo um caso especial dessa, praticamente. Porque você pode ter uma ordem entre os seus tipos. O que significa essa ordem? Pré-ordem, desculpa. Que esse é typecastável para aquele. E agora você está olhando isso, tem uma categoria perfeita e vai ser theme mesmo. Mas mais ou menos, se você olhar nisso, você jogou fora todos os programas da tua linguagem de programação. Então, se você quer ver a categoria de tal linguagem de programação, faz sentido os próprios programas terem um papel critical. Sim, Ju? A minha pergunta é, se a gente tivesse uma linguagem, eu acho que tem a ver com o que o Matias falou antes, se a gente tivesse uma linguagem, por exemplo, que não tem string, ou então tem diferentes tipos. Mas, se não tem tipos nenhum? Sim. Ok, por isso comecei lá. Vamos começar com uma linguagem que tem tipos, certo? Agora, se não tem tipo nenhum, você poderia considerar, na verdade, se você está trabalhando numa linguagem que tem tipos dinâmicos, praticamente só tem um tipo. E essa ideia ia continuar funcionando. Você vai considerar que o tipo da tua linguagem é objetinho. Então, só que essa coisa ia ser apenas um objeto só, sim, praticamente. Não ia ter mais objetos nessa categoria. Mas é a mesma categoria, não mudaria. Em questão de categoria, é bem parecida. É bastante diferente assim que você percebe que só tem um objeto. Você vai perder vários desenhos legais. Mas as composições iam funcionar do mesmo jeito. Talvez você precise modelar também o que ia acontecer se você bugar os tipos, porque nada vai te proteger lá nesse caso, se você tentar somar dois, strings. Depende, talvez tua linguagem acha de boa, você vai te dar um string ou uma banana, depende da linguagem. Sim, tu, Isaac. A gente está considerando que não tem side effects. Boa pergunta. Até que poderia ter. O que eu falei aqui não ia fazer alguma diferença. Essas não iam ser funções matemáticas, ok, mas já sabemos que não tem muita chance de ser. Mas poderia ter essa categoria também. Agora você vai falar o que acontece com o print, por exemplo. Ou não? Não? O que você vai falar, então? Não, porque eu estava pensando se teria algum inicial nessa categoria. Vamos entrar nessa questão, segure essa pergunta para... Assim que a gente vai procurar um pouco umas definições categoriais em todas essas. Mas eu gostaria de perguntar agora o que seria essa coisa aqui, se eu escrever aqui apenas um print. Então aqui o tipo é errado. Sei lá, void, f nada, void, e print hello. Essa seria uma seta aqui ou não? De onde para onde? De onde para onde? De unit para unit, certo? E então aqui começa a ser, na verdade, se minha linguagem tem um tipo unit mesmo, e a mesma coisa seria se eu vou começar a considerar o tipo vazio também, se minha linguagem entende e possui um tipo vazio também. Cuidado, o void não é vazio, tem um habitantinho lá.
Sim. Tipo, eu não entendi muito bem, eu perdi na briga, sei lá, que você teve com o Carlos e com o Gustavo, né, nas funções que eles tinham dado. Aham. E a transição para essas novas funções que estão sendo, eu me perdi um pouco. Ok, com o Carlos a briga falou que essa função pega... Na verdade, a briga era bem parecida. Eles falaram que umas funções pegam variáveis, retornam variáveis. Mas essas não pegam variáveis. Seria uma coisa muito meta se você criar uma função que vai pegar realmente uma variável. Pode fazer, mas não é o que acontece aqui. Com certeza não. Aqui, quando você está vendo essa coisa, seria errado você falar que a f pega a variável x. Até falando isso, significa que a x pré-existe aqui no teu escopo e ela está trabalhando com a variável. Não, a f vai pegar apenas um int. Esse xzinho aqui é apenas uma ferramenta para referir ao inteiro que ela recebeu. O tipo da coisa que ela recebeu é um inteiro. Não é um nome, não um variável. E o tipo da coisa que ela vai retornar é um inteiro. Aí Gustavo percebeu, acho, o problema lá, porque aqui ele falou variável, mas quando tinha escrito aqui return x mais 1, ele não podia mais responder que ela vai retornar uma variável. Talvez se eu tivesse respondido, sei lá, definir primeiramente aqui internamente uma y para ser o x mais 1, e depois tivesse retornado essa y, talvez ele ia continuar pensando que ela vai retornar uma variável. Não sei se ia ser o caso. Mas não, aqui não recebe variável, não retorna variável. Recebe um inteiro e retorna um inteiro. Esse seria o tipo dela. Ficou mais claro? Ok. Ok, mais um exemplo de categoria, talvez parecido com isso, depende de... Não vou falar o quê. Se eu tenho um sistema de lógica, que eu não quero dar um nome específico para ele, mas a ideia é que temos certas fórmulas lógicas que podem envolver vários simbolizinhos conectivos de lógica que talvez vocês já encontraram em certas disciplinas. Temos talvez uma implicaçãozinha, sei lá o que é. Temos fórmulas que posso escrever a partir de certos alfabetos, certos conectivos, certas regras. Mas para ser chamado de lógica, a ideia é que também tem uma maneira de inferir fórmulas a partir de outras fórmulas. Então tem uma ideia de derivação ou de demonstração. Então, eu poderia falar, ok, se eu tenho A ou B, eu gostaria que eu possa inferir, se eu tenho A e B, eu posso inferir, por exemplo, A. E isso seria uma demonstração de A a partir do B. É coisas muito mais complexas que essas. Mas a ideia é que eu tenho uma maneira de, a partir de uma fórmula, inferir uma outra fórmula. E isso também corresponderia poderia ter uma categoria a partir disso, uma categoria baseada numa certa lógica, onde meus objetos seriam as proposições descritíveis, obrigado, a partir das minhas fórmulas. Todos os objetos, então, são as proposições, e setas são... eu tenho uma seta, praticamente, se a partir dessa demonstração, dessa proposição, eu posso demonstrar a outra. Essas seriam as setas aqui. Faz sentido essa categoria? Os objetos são proposições, que posso escrever assim, e as setas são inferência. Eu tenho uma seta, se é somente se, tenho uma proposição a partir disso. E eu posso enriquecer um pouco essa categoria aqui para falar, olha, não quero apenas uma seta para indicar se tem ou não tem demonstração, quero setas distintas, uma para cada demonstração. Faz sentido isso também? Faz. Então já temos duas versões aqui. Uma que se importa apenas se tem ou não tem essa coisa. E essa aí acabar sendo, com pouco pensamento, caso especial de qual? De quê? De Proset, certo? Por quê? Porque essa relaçãozinha que estou definindo aqui de proposições é reflexiva? Por que não? Não, nem sim, nem não. Depende da lógica que temos. Se o sistema da nossa lógica permite inferir a partir de A o próprio A, então essa coisa é reflexiva. Mas eu quero ficar aberto lá em qualquer sistema de lógica ou ilógica, coisa doida, que poderia ser. Mas a ideia é que se teu sistema te permite inferir isso, você já sabe que é reflexiva. E se teu sistema é composicional também, no sentido de se você consegue demonstrar o B a partir do A e você consegue demonstrar o C a partir do B, se ele garante que você consegue demonstrar a partir do A ou C, então ela também é
transitiva, então já realmente se torna. Então, todas essas lógicas que a gente vai conhecer aqui vão ter essa propriedade. Em geral, essas duas, se você quebrar alguma das duas e continuar chamando de lógica, vai ter certas brigas. Mas faria sentido pensar como poderia quebrar essas coisas e talvez criar um sisteminha. Então, não quero embutir isso aqui. Sim? Se a gente quebrasse essas coisas, a gente chamaria do que ao invés de lógica? Ao invés do quê? Ao invés de lógica, a gente chamaria... Não, você poderia chamar de lógica, porque no final das contas, lógica, num certo sentido, você pode pensar que é uma coisa que a partir de proposições determina como você pode inferir novas proposições. Então você está estudando uma lógica muito restrita, onde não te permite inferir o A partir do A. Não seria tão doido isso se você até pensar que talvez o processo de inferir algo custa algo, se eu introduzir um novo de custo, né? De custo nas suas derivações, seria talvez estranho ter isso. Significaria como se você tivesse uma máquina que pegou tanta energia e conseguiu dar tanta energia sem perder pouca energia fora. Nesse caso, você não teria isso nunca. Faz sentido essa coisa, certo? Não seria, mas como falei, assim que você vai ver lógica, mais ou menos nessas duas coisas, são as únicas que você pode contar que praticamente todas as lógicas estudadas chamadas lógicas vão ter isso. Ju? Se a gente fosse migrar, no caso, como você está falando, da categoria de lógica para o processo, Sim? só entraria, digamos assim, as que possuem, assim, respeito a esse princípio. Sim, para ver, ok, sim, detalhe, para essa coisa que eu falei aqui, para as lógicas, eu estou pressupondo que tem essas duas regras. Assim que tem essas duas regras, uma das duas categorias que eu descrevi aqui, aquela que não se importa com qual foi a demonstração, só se importa saber que tem a demonstração, acaba sendo um proset. Não, agora não entendi. Não? Aqui eu dei duas coisas baseadas em lógicas. Os objetos são os mesmos nas duas, são as proposições. A primeira só se importa saber se dessa proposição eu posso demonstrar essa. Não se importa saber qual a demonstração, se tenho mais que uma demonstração, não quer ver isso. É inferível a partir dessa, essa aqui, bota um check. Certo? Ela corresponde no proset. Ok? A outra, não, a outra tem muito riqueza nas setas, porque cada seta para ela, cada demonstração diferente para ela é uma nova seta. Então, então essa também é thin, essa não seria thin. Vai ter uma nova seta para cada nova demonstração de A para B. Sim, Isaac. E essas demonstrações, elas podem ser informação desnecessária, por exemplo? Eu já tenho Eles poderiam, sim, em geral, se você quiser inventar uma outra coisa entre as duas, também poderia, para falar, ok, quero ter uma certa noção de identificação de demonstrações, e faz sentido fazer isso também. Só que a gente não vai ver isso aqui. Mas poderia ter uma noção, se a gente entender bem essa ideia de demonstrações correspondem a programas, você poderia falar, ok, se eu tenho certos objetos, eu poderia calcular esse objeto aqui, e se por acaso é o mesmo termo ou equivalente, eu quero considerar que essa demonstração não foi realmente diferente que essa. Isso dá realmente um critério de decidir quando é que você realmente merece falar que, ok, essa é uma nova demonstração desse teorema, e você não foi lá só fazer uma besteira, falar, ok, é uma nova demonstração. Outra pergunta sobre isso, Danilo? Eu não entendi muito bem quais são os objetos e as setas dessas coisas aí que você falou. Objetos são proposições. Por exemplo, tem uma infinidade de primos. Objeto. Outro objeto é o teorema pitagoriano. Outro objeto é o 3 é par. Ok? São as proposições. E as setas são, eu vou botar uma seta de uma proposição para outra, se a partir dessa eu consigo demonstrar a outra. Certo? E na outra, que é mais rica, eu quero uma seta para cada demonstração. Certo? Então não me importa apenas tem demonstração ou não tem. Quero saber qual é a demonstração. Qual a demonstração a partir do 2 é par que você demonstrou que é o teorema pitagoriano, sei lá. É essa, ok, pronto. Tem outra, ok, nova seta. Essa seria mais rica em setas. Mas aqui a única que vou me preocupar vai ser aquela que apenas marca é derivável ou não. Sim? Se a gente está trabalhando num contexto onde a gente tem axiomas, esses axiomas seriam, por exemplo, as iniciais, os objetos iniciais?
Não. Primeiramente, precisamos entender o que são axiomas. Mas o que eu estou... porque você pode trabalhar com muitos axiomas, ou você pode ter, de uma maneira melhor, quando você está estudando demonstrações, ter muitas regras de inferência, né? Que falam que a partir disso você pode inferir isso. Eu quero ficar agnóstico com tudo isso e falar que apenas, olha, você tem um sistema de lógica, talvez tem muitos axiomas, talvez não tem nenhum, talvez tem muitas regras de inferência. De qualquer maneira, eu quero abstrair apenas o seguinte: tem proposições e tem, sim, tua noção de derivar uma coisa, de demonstrar uma coisa a partir de outra, respeita essas duas coisas, você já sabe de qual estou falando. Mas não, os axiomas lá não iam ter um papel de inicial, terminal. Tu pode pensar o porquê. Não. Ok, vamos lá, vamos botar isso na mesa. Por que os axiomas, numa tal lógica, não seria inicial? Porque tem teoremas equivalentes a eles. Isso não seria motivo de não ser inicial. O que significa inicial? Existe um único que sai para qualquer outro objeto. Para qual? Não, é o contrário. Para qualquer objeto existe um único que sai. Cuidado, não pode trocar esses codificadores. Isso é inicial ou terminal? O inicial. Para qualquer objeto tem uma seta que sai do teu inicial para esse objeto, x. Então, por que não seria inicial o axioma? Zag? Você tenta, como você tem uma seta chegando nela pelo tal, pela verdade. A proposição seria a verdade. Isso não seria um tal, mas ainda diga que está falando assim. Um T. Não tem um top, certo? Não, um segundo. Pega quaisquer dois axiomas, certo? Se eles são iniciais, significaria que a partir de um você poderia demonstrar o outro. Então, isso já mostraria que os axiomas não eram muito bem escolhidos. Faz sentido? Tá, então vamos lá continuar um pouco, espero. Chega um pouco de exemplos por enquanto. Quero voltar para ver as definições que a gente definiu, que foram inicial e terminal. Todo mundo lembra o que significam essas coisas? Definições categoriais. A gente definiu o que seria um objeto inicial. Na verdade, primeiro foi o terminal. E o que seria um objeto inicial? E o terminal tinha a ideia que é um objeto onde para cada... o terminal seria para todo x, eu tenho uma única seta para o meu terminal. E o inicial foi que para todo x eu consigo ir lá uma única forma a partir do meu inicial. Ok? Não, nada muito grande aqui. E era um objetivo para vocês, que acho que ninguém fez, procurar terminais iniciais aqui dentro. Ok? No Plickr foi sobre o... Quero ver essa na verdade. Vamos lá nos grupos. No mundo dos grupos, tem iniciais, tem terminais, e o que posso falar sobre eles? Tem 1, 2, 3 mãos só, 4. Caio? Tem? Terminais? Os dois? Ok. Quais são? São o mesmo. Ok. O que você quiser? Continua? Não, eu só quero dizer que eles são iguais. Continua? E é um singleton. Ok. Não gostei só da palavra iguais. São isômorfos no caso. Então, se você pegar qualquer singleton, na única maneira que ele pode ser grupo, isso significa que determinei as três coisas que preciso determinar, as quatro, o conjuntinho e as três operações. Ele serve como inicial. O que preciso checar para ver se ele serve como inicial? Só tem os homorfismos dele para qualquer outro grupo. O quê? Um homorfismo para Preciso verificar que se você me der qualquer grupinho G, existe um único homorfismo daqui para cá. E por que único? Porque para ser um homorfismo eu preciso... Peraí, para definir uma função daqui para cá, eu preciso escolher um cara aqui. Parece que eu posso ter mais que uma opção. Mas as setas aqui dentro não são funções apenas,
são homomorfismos. Então, não posso escolher realmente qualquer cara aqui. Para ser homomorfismo, eu preciso mandar o único cara desse grupo, que é necessariamente a identidade dele, eu preciso mandar na identidade desse cara. Então, só tem uma maneira. E por que... o que eu queria falar aqui? Sim, é porque serve para terminal também? Esse é um pouco mais fácil ainda, certo? Aqui nem preciso saber que é homomorfismo. Porque já sendo firmemente, até funçãozinha, se eu ver isso até como funçãozinha, eu já tenho uma maneira de criar funções aqui. O único perigo seria perder a existência, não seria perder a unicidade. Talvez essa coisa que manda todo mundo para o asterisco não ia ser homomorfismo. Ia ser uma função descartável no mundo dos grupos. Mas é homomorfismo, certo? A gente já demonstrou que para quem pegou grupos aqui, que a função que manda todo membro do grupo para o único cara aqui realmente respeita tudo que vai ser respeitado para ser um homomorfismo. Faz sentido para todos? Ok, então isso praticamente serve também como inicial e como terminal. E um objeto que serve tanto, no mesmo tempo terminal e inicial, é chamado zero, objeto zero. E uma consequência interessante, se por acaso, vamos pensar, o que acontece se eu descobrir que a minha categoria tem um objeto zero? O que isso garanta que normalmente não seria garantido? Um pouco mais tempo para pensar. Estou numa categoria, por enquanto não sei nada. Chega um cara e fala para mim, nessa categoria aqui tem um objeto zero. O que eu ganho como falar? O que eu posso inferir? Posso inferir uma propriedade legal sobre a minha categoria, apenas do fato que tem zero, que ele acabou de falar. Isso significa que tem terminal e tem inicial também. Tem mais uma coisa que posso inferir. Davi? Eu não sei se isso é muito formal, mas a gente poderia dizer que a categoria é cíclica. É o quê? A categoria é cíclica. Um segundo. Não faz sentido chutar algo usando um termo que a gente não definiu, certo? Então, o que significa cíclica? Mas está entendendo? Tipo, você está falando, será que é isso? Mas esse isso não significa nada, por enquanto. Faz sentido? Faz de conta que estou definindo isso no processo. Então, O que eu estou tentando dizer como sendo cíclica seria que se você for compondo alguma coisa, algum objeto, alguma daquelas setinhas, eventualmente você vai voltar para o mesmo ponto. por que você não poderia ficar assim, ficar depois enrolando aqui? Cíclica, então, eu acho que estou entendendo o que você quiser, que é uma cíclica, tipo, o seu grafo vai aparecer apenas um ciclo grande, mas os grupos parecem uma coisa grande aqui. No caso, os grupos têm zero. Mas com certeza não tem essa cara, a categoria dos grupos. Uma boa dimensão pode ter. Como assim? Não, pode não, eu vou discordar lá. Vai lá. Qualquer objeto, você pode ter um caminho para qualquer outro objeto. Caminho, melhor só essa palavra? Se tem caminho, o que mais tem? Não são? Seta. Se eu tenho qualquer A e qualquer B, em teoria, na minha categoria, pode não ter seta de A para B ou de B para A. Mas se alguém falar para mim, olha, existe um objeto zero nesse mundo aqui, eu já tenho uma seta de A para B. Qual? A composição da única que vai para cá e da única que vai para cá. Isso não significa que tem uma única seta de A para B, mas pelo menos garanto uma certa seta de qualquer A para qualquer B. Apenas então um zero já garanta uma coisa bem interessante. Ou seja, não tem nenhum desses caras aqui é vazio. Para qualquer A, qualquer B, esse cara aqui é habitado. Pelo menos para esse cara aqui. Ok? Faz sentido? Sim, Isaac? Daria pra dizer que a frequência daí é uma categoria, uma das mais magras possíveis. Não, porque aqui pode ter um bocado. Cuidado, é isso que eu estou falando. Aqui garanta aproveito essas duas para garantir que tem pelo menos uma daqui para cá, mas pode ter muitas. Em grupos tem vários homomorfismos entre grupos, certo? Tem zero lá. Como a dúvida, sim? A gente poderia dizer que essa categoria, a gente pode ter uma categoria assim através de um conjunto com uma ordem total? Peraí, tu está falando se a gente tem mais coisa aqui? Não entendi a dúvida. Deixa, Tá. não vai dar certo. A gente vai estudar, a gente vai voltar depois dessa aula, tanto andando na álgebra quanto andando nas conjuntos, funções e relações,
a gente vai ter um vocabulário legal para usar e a gente vai estudar um pouco ordens, possets, processes e tudo mais. A gente vai ter coisas para falar. O objetivo, por que essa aula aqui de categorias está nesse ponto não mais para frente, é para a gente elaborar mais vocabulário, para a gente entender um pouco mais essas coisas, tanto algébricas quanto de relações que bastam para ver. Sim, Juliana? Nesse exemplo, peraí que eu esqueci agora. Tá. Você disse que tipo, se a gente tiver o zero, a gente poderia garantir já, inferir que vai ter uma única de um objeto A para o zero? Não, peraí. Se tem zero, olha, eu estou no A e o B e alguém fala para mim que tem um objeto na tua categoria que ele é zero. Isso significa que ele é terminal, certo? Já que ele é terminal, são garantidas essas, certo? Ele é terminal, isso é certo, mas sobre essa eu não me importo nada. Esqueça. Já que ele é inicial, são garantidas essas, ok? Só que sobre essa eu não me importo nada. E agora o que eu tenho? Eu ganhei a composição dessas duas, então eu acabei ganhando uma seta daqui, que seria a composição dessas duas, mas não é única. Ninguém fala que essa é a única seta. Ok? Outra dúvida? Eu tenho só para complementar. Mas a gente tem que vai ter esse A e B na categoria também? Porque... Não, estou falando, chegou um cara que falou lá, nessa categoria tem zero. Então, não estou destacando um certo A, um certo B. Assim que eu sei que tem um zero, para quaisquer objetos, tem ou não tem, não importa. Mas qualquer dois objetos que você vai escolher, eu tenho um caminho de ir de um para outro e de outro para um. Mas se não tiver nenhum objeto lá? Como assim? Se eu estou na zero? Então, como que vai chegar, qual vai ser o zero da zero se lá nem tem objetos? Tá? Como é? Ou não? Não, ok. Continua válido para todo A e B dentro da 1, certo? Dentro dos objetos da 1. É válido que esse conjuntinho aqui é habitado. Seria o próprio zero? Sim, você pega o próprio carinha que ele tem, que era, sei lá, vamos dizer, o carinha feliz, e ele tem o papel de zero, ok? Então ele pode chegar aqui, e ele pode chegar aqui também, e você ganha que tem uma seta. Só que na verdade você já sabia que tem essa seta, porque já que é o mesmo objeto, ia ser a identidade, não seria uma informação interessante nesse caso. Carlos? Tem uma ideia nova para esse terminal inicial. Que fala definindo do meio. Do meio. Ele é, cara, do meio, se existe um único caminho de um A, tipo, ele é o C, não, ele é o B, então de um A e um C, se existe um único caminho que passa por ele para chegar até o... Peraí, você está falando para que tal definindo uma nova coisa aqui? No meio, O nome dele seria no meio, e no caso para cada, e não seria zero esse? Não. Em qual sentido? Então eu acho que não entendi. Ideia, se existe já, sei lá. Eu não entendi como tua coisa não significa... Nada a ver com isso. Ou tem? Não sei. Eu acho que essa coisa que eu estou falando seria um caso do zero, porque se você prometer que para qualquer A, B, você pode inserir um cara no meio aqui, Só tem uma única função certa de A para C e de C para B. Algo assim. Não, zero. Não adianta. tá, podemos discutir isso no Julip, ideias novas e tudo mais. Tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Dúvida? Não, então deixa para lá. É dúvida ou não? O Matias tinha falado sobre algo de totalidade. De? Totalidade. E aí... Quando? Eu não peguei isso. Não, eu citei agora há pouco, eu estava na minha cabeça notando se quando a gente tem alguma coisa, um conjunto, uma ordem, a gente pode definir, e a gente tem a categoria que ela define um zero, se a gente pode dizer que aquela ordem é total, por causa disso que Carlos falou. Eu não tinha entendido isso. Ok. O que você quer falar sobre isso? Eu acho que faz sentido porque se você tem uma relação, a pré-ordem, e aí você não tem garantia que de A para B você vai ter uma seta, ou seja, que eles são comparáveis. Mas se você tem garantia que existe um zero, então todo mundo vai ser comparável. Mas mais que isso, né? Porque a ordem que está sendo inferida lá, eu boto uma seta se acontece isso. E se eu tenho um objeto zero, significa o quê? Out, né? Significa que eu estou num singleton. Né? Faz sentido? O terminal inicial, se eu olhar essas categorias aqui que são baseadas em ordens, acabam sendo o quê? Quais ideias? Qual seria um terminal?
A gente já discutiu isso na aula anterior. Isso é o máximo. O que significa terminal? Significa que um cara que, a partir de qualquer um, tem um seta. Mas nesse mundo, o que significa ter seta? Que esse cara é menor ou igual dele. Então, um cara que é maior ou igual de todos os caras, é o máximo. E o inicial seria o mínimo, certo? Então, se eu tenho um zero, significa que eu tenho um cara que, no mesmo tempo, é máximo e mínimo. Beleza, isso significa que tua ordem, na verdade, era uma ordem... A única ordem que você definira é isso. Que seria uma ordem discreta, até só para... Cada vez que eu falar discreta, a partir de agora, eu vou apontar para Davi. Outra dúvida aqui? Não, ok. Bem, as próximas eu vou pular rápido, essas, porque a gente trabalhou bastante nas duas disciplinas essas ideias, que são caracterizações que posso ter sobre adjetivos que posso falar sobre setas, que são numa categoria qualquer, que são os seguintes, são todos gregos, vocês já conhecem. Seria iso, mono... tá, vou falar assim, vou escrever assim. Vou separar isso aqui. Mono, que é split mono, epi, split epi, e iso. Ok, alguma dúvida sobre qualquer um deles? Estudando funções, o mundo das... A gente estava estudando, sobre o momento que a gente estava estudando funções, a gente estava estudando esse mundo. Espero que isso está mais ou menos claro. Okay? E lá nesse mundo a gente definiu, com cuidado, essas todas as noções, porque a gente tinha já umas noções interessantes de injetividade, subjetividade e objetividade. E observem que nenhuma dessas noções é categorial. Porque todas elas se envolveram a falar para todo bichinho, pontinho, num certo conjunto, blá blá, como eu vou falar aqui. Ninguém me permite ter esse símbolo aqui, pelo menos por enquanto. Okay? Então, todas essas caracterizações aqui, se olhar novamente as mesmas definições que a gente viu em conjuntos de suas relações e as definições que a gente viu em homomorfismos no contexto de grupos, a gente definiu monomorfismo, epimorfismo, split monomorfismo talvez, e foi sencillo, eu acho, split epimorfismo, isomorfismo e tudo mais. Todas essas, se olhar nelas, são definições que usam apenas coisas que são categoriais. Então, todas essas fazem sentido em qualquer categoria. Isso não significa que todas as setas são essas coisas, em todas as categorias tem essas setas. É outra coisa definir o que significa o primo, outra coisa falar que todos os inteiros são primos. Mas assim que eu defino esses conceitos, faz sentido, em qualquer categoria, pegar qualquer seta e perguntar, será que você é mono? Eu vou verificar. Será que você é split epi? Eu vou verificar. Significa algo, esse é o meu ponto aqui. Então, todas essas coisas, em cada uma dessas categorias, ganham um significado do que são, ok? Faz sentido isso? Alguma dúvida disso? Espero que aqui é bem claro, sem muita briga. O que seria uma N do seta? Sim, tudo bem. E a partir das ISO, eu quero também definir o que são objetos isômorfos. Isômorfos ou isomórficos, talvez? É assim? Não sei. Ok. O que vocês acham que... Quando que eu vou falar que dois objetos A... Tenho dois objetos... Se eu escrever assim, entendemos o que significa? Sim. Ok. Para enfatizar isso, eu vou escrever assim. Se eu tenho A e B, C0, o que vocês acham que significa que esses objetos são isômorfos? Carlos? Tem uma seta de A para B, uma seta de B para A, e quando você compõe elas... Você está falando muita coisa. Olha, temos vocabulário aqui. Fala novamente o que você falou com as palavras. Não, você... Tem uma seta de A para B, tá o quê? Um segundo. Você praticamente está definindo o que isso significa. Mas eu quero o que isso significa sabendo todas essas coisas. Então, o que significa se eu falar que o A e B são isômorfos? Que existe uma seta de A para B? Que é isso. Sim, pronto, acabou. Toda essa coisa que eu estava falando depois disso era apenas lembrar para a pessoa o que significa isso. Estava certo, imagino, eu te interrompi rápido, mas estava certo. Mas a ideia são isômorfos se tem seta iso. Ok? Acabou. E o que significa isso? Vamos lembrar? Uma palavra muito curta. Invertível, certo? Ok. Vamos lá, rápido. O que significa mono? Cancelável pela esquerda, cancelável pela direita. Invertível, tem inverso esquerdo, tem inverso direito, tem inverso, geral. E isômorfo significa que tem uma setinha iso. Ok.
Nada muito novo, graças ao trabalho que temos feito em álgebra e conjuntos, funções e relações. E agora quero ver, talvez a primeira coisa legal, quero definir produtos. E aqui, não tanto em álgebra, mas em conjuntos, funções e relações, a gente fez um trabalho, eu vou repetir um pouco como essa ideia. Quero definir o que seria o produto, o que significaria falar que uma certa coisa é produto de dois objetos. Então, o que eu tenho são dois objetos A e B. O A é um objeto e o B é um objeto. Tenho essas duas coisas numa categoria. E quero definir... Tem alguma dúvida sobre isso? Não. Tá, ok. Tenho dois objetos em uma categoria. E eu quero definir o que significaria um produto deles. Antes de tudo, eu vou falar o que tipo de coisa vai acabar sendo esse produto e vou me influenciar a partir desse mundo onde eu lembro que é produto de conjuntos, que foi aquele produto cartesiano que a gente definiu. E se eu lembrar, esse produto cartesiano que tinha lá não chegou nunca junto, sempre tinha duas setinhas, uma de A e uma de B, uma para A e uma para B, e a gente deu um bocado de nomes para eles. Seria first, seria out left, talvez foi pontinho 1, aqui poderia ser second, talvez seria out right, talvez seria ponto 2. Essas duas são chamadas como? Projeções. A gente e a influência é a partir do produto cartesiano de Descartes mesmo, onde a gente está projetando cada pontinho nas duas sombras que ele tem para pegar as coordenadas dele. Mas, enfim, os nomes deles seriam projeções. E, então, um produto deles não vai ser apenas um objetinho. Eu estou procurando saber, na verdade, qual objeto aqui, numa categoria, porque, por enquanto, não tenho o direito de escrever isso. Porque essa coisa era entre que tipo de coisas definido? Conjuntos. Sobrecarregado com outras coisas também, mas, enfim, era conjuntos aqui. Mas eu não sei que eu estou em conjuntos, não posso contar nada disso, então estou procurando ver, vou escrever aqui um P, sei lá, vai ser um objeto essa coisa. Só que para ter chances de ser um produto, a ideia é que eu vou precisar incluir nessa informação de produto duas setas também, certo? Então, as coisas que eu vou considerar para ver se são ou não são produtos, posso pensar que são triplinhas. É melhor desenhar isso assim. Posso pensar que são um objetinho junto com duas setas. E essas duas setas, na maneira que eu desenhei, não estão apontando para nada. Isso é porque a ideia é que estão apontando nesses dois dados que eu tenho aqui já. Então, você chegou com dois objetos A e B e você quer discutir o que seria um produto deles. E eu já estou falando que um produto deles, não sei se tem o que vai ser, mas deve ser um certo objeto, P, junto com duas setinhas assim. Então, toda coisa vermelha tem chance de ser um produto de A e B. Tudo que eu falei até agora faz sentido ou não? Faz? Então, paciência. Depois vamos ter perguntas. Agora, não faz sentido falar que qualquer coisa dessa é um produto disso. Ele precisa ser legal. Ok? Faz sentido isso? Não basta você escolher um objeto, duas setas e falar, ok, esse é o produto. Eu vou querer botar teu produto, o suposto produto, no teste para ver se ele realmente funciona bem. E a coisa que eu vou exigir dessa configuração que você está ligando aqui um produto ter, é que ele precisa ser melhor de todos os outros possíveis produtos também. Então a ideia é que temos aqui, vou abrir mais espaço para redesenhar isso. Temos fixos o A e o B. E você está alegando que um certo cara é um produto. Eu vou desenhar aqui. E isso significa que você me deu um objeto, uma certa função que eu vou chamar aqui de P1, e uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de P2. Então você me deu um objeto e duas setas, uma para o A e uma para o B. Okay? E eu quero ver como essa coisa comporta com o resto das coisas. Eu vou falar que a tua é boa, se é somente C. Para qualquer outro candidato C, você é de candidato aqui, mas ele não pode ser sozinho. O que ele mais precisa? Para onde ir? Precisa uma para o A e uma para o B.
E então chegou um outro cara aqui e falou, eu tenho também um C1, um C2, e minha coisa também é um produto. Eu vou querer garantir que existe uma única função que faz esse diagrama comutar. Comutar, ok? A gente viu essa ideia em conjuntos de funções e relações, por isso estou meio correndo aqui. Não tanto em álgebra, então talvez podemos rediscutir alguma coisa se não é clara. Agora que a gente definiu o que é um produto, a pergunta seria pegar todas essas coisas e só fazendo isso dá para entrar no coração se tem produto ou não e ver o que significa produto em cada uma dessas categorias. A definição aqui, primeiramente, é categorial. Eu não pressupus nada sobre a natureza de nenhum objeto e nenhuma seta aqui. Me dê qualquer categoria C, eu não vou querer saber qual é essa categoria. Já posso perguntar se um certo objeto com duas setinhas é um produto desses dois objetinhos que ele está apontando. Faz sentido isso? Ok? Então, é uma definição categorial. E antes de procurar ver coisas lá, talvez chegou uma hora boa para falar de uma das construções que Gustavo tinha cobrado, eu acho, a primeira vez que a gente falou de coisas de graça, onde para cada categoria aqui, eu ganho uma nova categoria de graça, que seria a categoria oposta. Que eu vou escrever aqui um opa aqui, que eu vou denotar assim. Onde a categoria oposta é o seguinte, você entra nessa categoria, você está vendo todos os objetos, todas as setas, e você estipula aí que quais vão ser os source e target de cada seta, os contrários. Efetivamente, você está visualizando as setas da maneira contrária. Você entra nessa... Então, cada vez que na tua C você tinha aqui uma seta chamada F de A para B, na C op, você vai visualizar essa seta como se o source dela fosse o B e o target o A. É muito comum inverter mesmo a seta. Eu acho que fica melhor se você apenas visualizar isso apontando para lá. Sei lá, como se fosse uma espada que ela está apontando para lá, do que realmente inverter as setas. Isso significa também, para determinar a minha categoria aqui bem, significa que eu preciso falar para quais componíveis setas, qual seria a composição delas. Mas cuidado, eu sei que a original categoria era realmente uma categoria. Quais seriam duas setas componíveis aqui? Para qual composição? A composição de quais setas? Eu vir com uma bolinha no meio, qual vai ser a composição aqui? F bola G. Como? F bola G. F bola G, cuidado. Não é a GOF, certo? É primeiro a F, primeiro a G, e ela vai de onde para onde? De C para B. De C para A. A fogo, certo? Ok. E qual vai ser essa seta? A inversa, a oposta da composição. Vai ser essa seta que a original tinha, que a original chamava como? Composição golf. Ela estava chamando de GOF, só que agora nos meus olhos a GOF vai daqui para cá e vai acabar sendo a composição de primeiro G, depois F. Okay? Praticamente é só mudar as setas. E se eu ver o que está acontecendo aqui, tem duas partes, esquerda e direita. Talvez o zero deveria ser por aqui. Terminal inicial aqui. O produto aqui. E uma coisa boa é que assim que a gente consegue definir algo ou demonstrar algo, a gente ganha seu dual de graça. Então tem muita coisa de graça que a gente estava procurando, tanto em definições quanto em teoremas. Se alguém definir o terminal e apenas olhar a definição e inverter todas as setas, cuidado, você vai inverter as setas, você também precisa inverter todos os fogos, vão virar GOFs e tudo mais. Você ganha um novo conceito inicial. Faz sentido isso? Sem pensar nada. Então, a gente acabou de definir o produto aqui. Se a gente inverter essas setas todas,
a gente ganha um novo conceito também, que ia ser chamado como coproduto. Vocês adivinharam porque a gente já discutiu isso, coproduto. Então, esse, na verdade, seria um outro nome. Não tá? A garantida. Já invertei, sim. Ok, então seria... assim chegamos na ideia de coproduto, sem pensar nada, sem absolutamente nada. E cada definição categorial que podemos definir aqui vai acabar tendo um conceito dual. Eles costumam ter o co no início, então produto, coproduto. Ou seja, inicial é um apelido de coterminal. E espero que faz sentido não aplicar essa dualidade de novo para chegar no coproduto, porque será apenas o próprio produto. Faz sentido? Se inverter essas setas de novo, vou chegar apenas definindo a mesma coisa que já tinha na mesa no início. Calma aí. Espera aí, alguma dúvida sobre o coproduto? Sobre a co-categoria. Não seria co-categoria, a categoria oposta ao nome dela? Então, faria sentido a gente chamar de co-categoria, sendo que a gente só inverteu as setas, assim como a gente fez nas coisas? Eu não chamaria co-categoria por dois motivos. Ok, primeiramente é que ninguém chama assim. Mas segundamente... Não, mas isso não é tão forte. Segundamente, dá uma impressão que você dualizou o que está acontecendo aqui. E nesse sentido, se você dualizar tudo o que vai acontecer aqui, você tem uma categoria nas mãos, certo? Não outro. É uma coisa self-dual. Self-dual significaria que, por exemplo, essa noção aqui é self-dual. Se você falar, o que seria um co-iso? Seria um iso. Seria co-zero. Seria um zero. Um coisa, né? Sim. Faz sentido? Isso? Ok. A pergunta agora seria procurar achar, para umas certas categorias aqui, o que significa produto e coproduto. Em qual categoria vamos entrar para fazer isso? Depende de quanto tempo temos. Ok. Ok, temos bastante definições categoriais na mesa. O diagraminha de produto talvez faz sentido. Eu vou escrever assim, com essa notação que temos mesmo. E ele tem a propriedade que para qualquer outros... Aí. Aqui tenho o A e o B, que já são dados, e esse cara é produto junto com as duas projeções. E 1 e 2. Se ele, para todo, eu vou decorar isso um pouco, para todo o Czinho, mudar a cor também. Para todo o Xão e para toda F, para toda G, existe uma única que desce para cá, ok? E de coproduto seria, se eu tenho de novo o A, não, o A é preto assim, ok? O B, agora o coproduto, tem duas notações bem padrão, eu vou usar aqui o mais, para ser mais simples. Outra padrão seria o produto com cabeça de baixo. E aqui agora minhas setas entram aqui. Eu tenho como chamar ela? I1 e I2, ou Iota, não sei. E cada outro cara que também tem duas setinhas entrando nele dos mesmos objetos, A e B. Eu garanto uma única seta que faz isso comutar. Essas setinhas aqui são pontilhadas ou com tracinhos, porque a ideia é que
elas chegam últimas nesse diagrama, certo? Eu começo com A, B, o preto, eu estou considerando esse cara, então para cada coisa azul, entra a última uma coisa legal. Legal significa que faz a coisa comutar. Ok? Isso apenas para lembrar dessas coisas. E agora a pergunta é procurar achar as categorias que conhecemos, dado dois objetos A e B, ver se elas têm objetos que correspondem a produtos e coprodutos. Antes disso, um teoreminha bem simples. Os terminais são isómorfos. Vamos demonstrar rapidinho isso. Vamos? Não eu, vocês. Esse vamos era me excluindo do processo. Precisamos entender o que significa esse enunciado, mas não acho que é tão difícil. Entre quaisquer dois terminais são... Como vou começar então? Não posso garantir, isso não significa que estou alegando que existem terminais em alguma categoria, certo? Mas se numa categoria tem terminais, entre si eles são isómorfos. Então o que eu preciso mostrar aqui? Como começar a minha demonstração? Sim, sejam T', vou botar aqui, terminais. Qual é o meu objetivo? Preciso, então, sim, o meu alvo é que esse cara aqui é isómorfo com esse cara aqui. Mas o que significa que esses objetinhos são isómorfos? Cuidado, eu não estou numa categoria específica, estou fazendo uma demonstração categorial. Significa que ela vai servir em qualquer categoria. Ganho um teorema de graça em qualquer uma delas. Preciso ficar sem quebrar essa fronteira de interface, certo? Então, o que significa isso? Então, existe uma F de T para T', tal que a F é ISO. Então, estou procurando uma ISO aqui. Vamos lembrar o que significa ISO? Carlos, que tu lembrava bem? Agora não lembro. Significa invertível. Isso significa que tem uma outra G, tal que se eu compor a FG, vai ser uma tal identidade, e se eu compor a GF, vai ser a outra tal identidade de cada objetinho, certo? Ok. Essa vai ser a identidade do domínio da G, do source da G, e essa vai ser a identidade do source da F. Bora demonstrar isso rapidinho. Lembrando, vamos mostrar isso, lembrando a dica da mainha, que eu tenho nos meus dados que o T, tanto T quanto T' são terminais, certo? Isso obviamente eu vou precisar usar. Até eu voltar, vocês têm terminado isso. Voltei. Cadê a demonstração? Alguém tem uma mão, duas? Davi? Um T terminal seja a arrow de T para T' para T. Eu tenho T aqui e eu tenho T' aqui, certo? Eu quero mostrar que eles são ISO. Primeiro, um segundo, antes de tudo, preciso garantir uma seta. Tu vai garantir seta daqui para cá ou daqui para cá? Primeiramente, daqui para cá? Ok. Então, já que eu tenho um terminal, precisamos prestar atenção na maneira que eu vou desenhar. Muitas vezes, demonstrações de categorias são legais porque você só desenha e aponta e acaba, praticamente. Você bota, depois disso, você tem o direito de botar o túmulo de Halmos. Então, como esse cara é terminal, Tem uma para ir dele para outra. e ainda mais, você não sabe que tem uma seta aqui? Tem uma única seta aqui, daqui para cá. Ok. E como tem um terminal, tem uma
Certo. Para facilitar a nossa vida agora, eu não vou desenhar ela assim. Eu vou copiar o T' em outro canto. Tá ok? Não estou fazendo nada demais. Eu vou só desenhar isso assim e vou falar, ok, aqui tem uma única linha aqui, ok? E qual é o objetivo agora? Provar que a composição dessas duas Demonstrar. desculpa, a identidade. Sim, você precisa mostrar que esses caras são... escolha uma das duas, você precisa mostrar que ela é ISO, ok? E isso significa que você está procurando uma inversa para ela. Tem chances dessa coisa ser inversa dela e vice-versa. E isso que você precisa demonstrar, basta demonstrar isso, você está de boas. Ok? Por que essa composição aqui? Precisa ser o que essa composição que eu desenhei? A identidade. Mas por que ela é a identidade? Como? Um segundo, Gustavo falou o quê? A composição vai ser comutar com a identidade. Vai fazer esse diagrama comutar. Espera aí. O que faz comutar? Sim, essa é a minha pergunta. Aqui tem um caminho de T' para T', que é a composição dessas duas. Ok? E posso chamar ele de bang, composto com bang. Mas se eu dar nomes para ela, CF e G, essa seria a GOF. Certo? Mas eu preciso que ela seja a identidade. Ninguém falou que essa coisa é a identidade. Como posso inferir que essa é a identidade mesmo? Porque T' terminal, logo tem uma única seta dele para ele mesmo. Esse cara é terminal, e agora eu vou aproveitar o fato que ele é terminal não sobre esse objeto, mas sobre esse objeto. Ele também é um objeto aqui, certo? E sendo terminal, ele garante a única seta daqui para cá. Eu já tenho uma seta daqui para cá que faz isso comutar. Qual seria? A identidade. Eu já achei uma outra, suposta outra aqui na composição dessas duas, então só pode ter ser a identidade. Pelo mesmo motivo, na verdade aqui não precisa outra coisa. O que eu demonstrei aqui no final das contas é que Qual é a identidade do T'? sim, que era o que faltava para falar que o T e o T' são isômorfos. Ok? Faz sentido isso? Na verdade, tecnicamente falta que fog é a identidade do T. Mas assim, Essa seria a outra parte sim, que eu quero falar. Sim, por enquanto a gente garantiu apenas o caminho GOF. Para o caminho FOG seria a mesma coisa aqui, certo? Que nem precisamos fazer. Aqui seria TUNG, aqui seria T, na verdade seria o TUNG aqui, e aqui seria o TUNG, ok? Faz sentido isso para todos? E essa seria qual? A F. E essa é G, ok, então, já que agora vou aproveitar que eu tenho inicial, então ele tem única seta dele para ele, e então essa deve ser a identidade do T. E essa aqui deve ser a identidade do T'. Ok? Ficou claro? Estava mais ou menos sem alguma briga aqui? A gente aproveitou duas vezes, a gente aproveitou tudo que estava nos nossos dados e ganhamos que os terminais são isômorfos. E eu vendi para vocês uma ideia que cada definição e cada teorema que a gente demonstra de maneira categorial chega com um seu dual. Ganhamos de graça a ideia de inicial. A gente tinha demonstrado unicidade de terminais. Isso significa que a gente não precisa demonstrar a unicidade dos iniciais. Porque efetivamente aqui a gente demonstrou o que é? Que para toda categoria, se o T é terminal, se os T tem terminais, logo eles são isômorfos. A gente demonstrou isso, ok? Só que, para enfatizar o que acontece na categoria oposta, eu demonstrei que em toda categoria os terminais são isômorfos. Eu queria demonstrar também que todos os iniciais são isômorfos, ok? Mas pega uma categoria que você gosta, C, certo? Como ia começar aqui, na verdade, essa demonstração? Seja C uma categoria, sejam T terminais nessa categoria, vou demonstrar que são isômorfos. A gente não escreveu essa primeira linha, seja C uma categoria, mas era implicitamente lá. Agora, já que você sabe que em qualquer categoria os terminais são isômorfos, e você quer saber sobre os terminais, considere essa categoria. Começa então nessa categoria C. No final das contas, você quer garantir que os iniciais aqui são isômorfos.
Você fala, ok, mas eu sei que em qualquer categoria os terminais são isômorfos, então nessa categoria os terminais são isômorfos. Eu já demonstrei isso para qualquer categoria. Só que nessa categoria os terminais são os iniciais dessa categoria aqui. Então não preciso demonstrar nada mais, nada novo. Ganhei um teorema de graça. E isso vai ser verdade para qualquer teorema que a gente vai demonstrar que começa assim. Para qualquer categoria, blá blá acontece. Vou precisar só dualizar essa proposição aqui. Dualizar significa o quê? Trocar todas as coisas de esquerda para direita, direita para esquerda nessa tabelinha aqui. E trocar todas as composições, gof para gof, e todos os sources para targets, todos os targets para sources, blá. Então, ganhamos, sem demonstrar nada, outro teorema que está dizendo que os iniciais são isômorfos. E a gente vai abusar a linguagem, a fala, sei lá, e falar o inicial de uma categoria. A gente está abusando do artigo definido, porque, ok, talvez tem mais, mas no final das contas eles são isômorfos. Então, para os motivos que me interessem, não faz sentido distinguir. Então, se ela tem iniciais, eu posso falar, ok, vou considerar o objeto inicial dela como se fosse realmente único, porque para nossos propósitos é como se fosse único mesmo. Na mesma coisa a gente faz em álgebra, a gente fala, o grupo como um elemento só. Tecnicamente, tem uma infinidade de grupos com um elemento só. Pega teu objeto favorito, chama ele, o singleton dele, carry o set do teu grupo, defina na única maneira que você consegue as operações, e você tem um novo grupo de ordem 1. Mas não faz sentido para o grupista falar que tem muitos grupos de ordem 1. São todos isômorfos, certo? Então aqui também faz sentido abusar dessa linguagem, Eu perdi a palavra que eu queria falar, abusar Notação. Não é notação, fala, palavra, linguagem, idioma. Estava procurando outra coisa. Definidade do artigo. Linguagem faz sentido? Abusar da linguagem? Faz? Ok. Abusar da língua? Não. Tá. Ok. Dúvidas sobre o que aconteceu, não sobre o que vai acontecer. Ok. Juliana? Você falou que a gente ganharia de graça dos iniciais. Caberia... Cuidado, não nos iniciais. A gente não demonstrou que em qualquer categoria tem terminais. Se a gente tivesse conseguido isso, que a gente não vai, porque tem categoria sem isso, mas se tivesse conseguido cada categoria tem terminais, ela seria obrigada a cada categoria ter iniciais também. A gente demonstrou que em qualquer categoria, quaisquer terminais, que talvez ela não tenha, mas quaisquer terminais que ela tenha, são isômorfos entre si. Então ganhamos de graça que em qualquer categoria, quaisquer iniciais, se ela tem, são isômorfos. Cuidado, não significa que se ela tem terminais, ela vai ter terminais iniciais também. Ela pode ter terminais, com certeza, entre si são isômorfos todos, mas talvez sequer tem iniciais. Ela não está quebrando esse teorema, porque continua válido. Quaisquer iniciais são isômorfos, não tem nenhum inicial, beleza. O problema seria se tem mais que um inicial que não seria isômorfo. Certo. E? Ok, e isso caberia naquilo que você tinha falado antes sobre meio que a gente vê a mesma coisa em outra categoria, para tentar entender, definir uma coisa nessa categoria? Um segundo. Essa que tem a ver com o princípio da dualidade que eu falei, onde a gente ganha de graça definições e conceitos e teoremas. Okay? A gente ganhou essas coisas aqui. Você pode pensar que a gente não tinha pensado nem na EP nem na split EP, só no mono, no split mono. A gente definiu essas coisas a partir de diagraminhas e essas são os mesmos diagramas com todas as setas invertidas. Então a gente ganharia todos esses conceitos que a gente já viu que são interessantes trabalhando tanto em álgebra quanto aqui dentro do conjunto de funções e relações. De graça. E é legal ter um conceito legal. Tipo, você tem um conceito que você está estudando e você ganha um conceito legal. Imagine que ninguém pensou nos primos. Alguém define esse conceito. É uma coisa legal se você consegue definições interessantes de graça. E aqui, ao mesmo princípio, está garantido teoremas de graça, sem precisar demonstrar. Aquela coisa que tinha falado é quando você pega coisas categoriais, sendo teoremas ou sendo definições, e traduz elas em cada uma desse mundo aqui. Porque acabam significando uma coisa nova. Os teoremas acabam sendo um teorema sobre conjuntos sem funções, sobre semigrupos, sobre, sei lá. E as definições acabam sendo uns certos destacados conjuntos com funções, uns certos destacados inteiros no mundo de divisibilidade de inteiros e tudo mais. A gente vai ver esse exemplo agora, é a próxima coisa para ver. Mais dúvidas? Sim, Isaac?
Sim. Isso daí seria considerado uma coisa que é tipo... Depende da altura. A partir de uma altura, isso já é demonstração e já é muito detalhada. Então, realmente, demonstrações a partir dessa coisa são chamadas diagram chasing. A gente está como é chasing? Caçando, perseguindo, caçando, sei lá, coisas, apontando um certo diagrama e pronto, a gente consegue o que a gente quer a partir de certas comutatividades também. Quero já botar na mesa agora para discutir a ideia de produtos, que é essa aqui, em umas categorias, e eu quero pegar primeiramente os inteiros com o menor igual. Então a pergunta é, vou botar umas categorias aqui, vai ser os inteiros com o divide, eu vou pegar o power set de A com o subconjunto, eu vou botar também uma de uma certa lógica com a relação de T em demonstração, e tá, vamos parar aqui. Eu botaria a set também, mas a gente já conheceu os dois, certo? Quais são os produtos na set? Produto cartesiano. E os coprodutos? União disjunta, certo? Serve. Ok. E para cada uma delas agora, queria saber se tem e quais serão os produtos. Antes de qualquer coisa, preciso lembrar o que tipo de coisa é o produto. Seriam objetos junto com umas certas setinhas. Quando o meu mundo é desse tipo aqui, as setinhas são... Não precisa saber quais são, porque se tem, só tem uma. Certo? Eu pergunto seria quais seriam os produtos para esses caras aqui. Eu vou fazer essa primeira junto com vocês. Então, o que significaria um produto disso? O que eu tenho nas minhas mãos serão AB inteiros, certo? Procuro o que é? Um objeto. Então, procuro o que é? Um inteiro. P. Tal que é. Eu preciso de duas setas aqui. O que significa isso? Não. P maior ou igual. Não, menor. Igual. P menor ou igual A. E P menor ou igual a B. Acabou? Não, precisa toda essa coisa azul também, certo? Então o que? Para todo x inteiro também, certo? E aqui eu ia falar que é para todas setinhas blá blá, mas como vou traduzir isso? X aqui, tal que X menor ou igual a X menor ou igual a I, X menor ou igual a I. Sim. O que eu preciso? Uma única seta aqui. Estou numa categoria magra, única não significa nada. Preciso apenas achar uma seta. O que significa achar uma seta de x para meu objeto? Ok. E agora, se eu me afastar e acalmar um pouquinho, eu entendo que essa coisa que estou procurando foi traduzida completamente em termos que já conheço nos inteiros. E talvez eu vou descobrir o que significa produto nesse mundo. Mãos. Alguém te deu dois inteiros e o produto deles vai ser um certo inteiro que tem essa propriedade. Ele é menor de A, menor ou igual de A, ele é menor ou igual de B. E para qualquer cara que também é menor ou igual de A e menor ou igual de B, o teu é maior que ele. Maior ou igual, sim. Carlos. Máximo entre A e B. Sim, vai ser o máximo do A e B. Faz sentido isso? Opa, peraí. Não, desculpa, o mínimo, sim. Eu corri demais para concordar. Faz sentido? Então você está pegando todos os caras que são embaixo do A e do B, e o teu cara é o melhor, por quê? Porque ele ficou maior que todos eles. Dá para adivinhar qual conceito seria o coproduto? O máximo. Mas imagine que você está trabalhando nos inteiros, você nunca pensou na ideia de máximo, você tinha o mínimo, essa ideia, você saiu para as categorias, dualizou essa coisa, você já ganhou um novo conceito.
Qual seria o produto aqui dentro? Ideias. Um segundo, mãos, para pensar. Vamos traduzir isso. Sobrescrevendo essa coisa aqui. A primeira linha não muda nada, porque ainda meus objetos são inteiros. Procuro inteiro P, tal que ok, tal que o P divide o A e o P divide o B é tal que para todo X inteiro, se o X tem Z, mas o que significa tem Z? Ok. E o X divide o B, então o X divide o P. E agora se eu me afastar um pouco, ok, dados dois inteiros, como o nome desse inteiro que tem todas as propriedades aqui? E a definição dele, certo? Então aqui foi o máximo de... Obrigado. Aqui seria o min, aqui seria... ok, sim, MDC. Escrevi em inglês. O que seria aqui e aqui? E vamos terminar com isso. O produto aqui. Vamos corrigir o que precisa ser corrigido aqui. Estou aqui agora. Então, o que eu vou mudar? Primeiramente, vou mudar esse nome. X1. Não. X1. Reset. O que eu vou mudar na primeira linha? Sejam AB sets. Não sets. Isso. Subconjuntos do conjunto S. Procuro procuro um P que deve ser um subconjunto de S, tal que P está contido em A. em ambos, e tal que para todo X subconjunto de S, se o X, estou falando para todo X, qualquer Z, mas ainda estou em magra aqui, todas essas vão ser magras, é mais simples o meu trabalho aqui. Para todo X que é subconjunto de A e subconjunto de B também, o que eu tenho? Subconjunto de B. Ideias sobre dados conjuntos A e B, quem ia ser esse? O que seria o produto deles? Uma nova mão lá, Gustavo? A união não satisfaz nem isso. A união não vai ser um subconjunto de A, nem um subconjunto de B. Você tem o A aqui, certo? Você tem o B aqui. E você procura coisas que são subconjuntos dos dois. Aqui uma coisinha que é subconjunto dos dois. Aqui outra coisinha que é subconjunto dos dois. Entre todas essas coisinhas que são subconjuntos dos dois, a gente está procurando a melhor. Uma outra coisinha que é subconjunto dos dois é o vazio. Essa seria a pior aqui. Então a melhor coisa que é subconjunto dos dois caras aqui, qual seria? A interseção do AB seria toda essa coisa aqui, certo? Aqui então seria a interseção. E aqui em lógica, o que eu preciso falar aqui? Vamos começar, seja um AB? Proposições, sim. Eu vou escrever L props, só para enfatizar que estou olhando umas certas fórmulas e não realmente proposições, uma certa lógica, ok? Procuro P, que vai ser o quê? Sim, vou escrever assim. Procuro uma L prop P, tal que a partir da P é demonstrável o A, a partir da P é demonstrável o B, para todo X, que é também uma L prop. Se a partir do X você consegue demonstrar o A, e a partir do X você consegue demonstrar o B, garanta que a partir do X você consegue demonstrar o P. E a pergunta é, qual proposição ia ser essa? Vocês podem pensar na lógica que vocês conhecem aqui para não ter... sim, aqui essa lógica vamos dizer a lógica que vocês conhecem, proposicional, com os conectivos que vocês conhecem. Davi? Conjunção que é A conjunção B. Aqui acabar sendo a conjunção. Aqui ia ser
a conjunção. Vamos ver por quê. Eu tenho, primeiramente, a conjunção, se eu tenho A e B, consegue demonstrar o A. Se eu tenho A e B, consigo demonstrar o B. Então, pelo menos, tenho o tipo certo. E agora, se você, a partir de uma coisa, consegue realmente demonstrar o A e o B, você precisa garantir que você consegue demonstrar o P. E o A e B. E os sistemas de lógica que temos iam permitir isso. Sem nada, quais seriam os coprodutos aqui? Sim, MMC. União. Disjunção, ok? E terminamos aqui. Tem um clique que vai ser bobo por causa da hora. E vamos ser 2. Algo falta ou ambos? A pergunta é se tem produtos e coprodutos na categoria de grupos. É mais chute aqui do que pensar, porque não tem tempo. Então, deveria ter as 4 aqui, mas não tem. Algo falta significa que pelo menos um dos dois está faltando. E o ambos significa que tem produtos e tem coprodutos também. Na categoria dos grupos, a pergunta é se existem, para quaisquer dois grupos, se existe o produto e o coproduto deles. A primeira opção é que pelo menos alguma dessas coisas pode faltar. A segunda é, são garantidos todos. Esse falta está dizendo que a gente não estudou ainda ou que não existe? Não, esse seria, com certeza a gente falta, nesse sentido que você está falando, falta, com certeza, a gente não... Não, a gente tem o conhecimento para entender, traduzir o que isso significa no grupo e procurar, só que não temos o tempo para fazer isso. Então, o falta significa que você consegue achar pelo menos um grupo G e um grupo G', tal que ou o produto dele está faltando ou o coproduto dele está faltando. Então, o B significa que para quaisquer dois grupos, existe um certo grupo que serve como produto deles e também existe um certo grupo que serve como coproduto deles. Isso é o que significa o B. Bora votar e terminar logo. Danilo, Ian, Maria, Caio, Gustavo, Juliana, Isaac, Mateus, Pedro, Davi e Carlos. E foi realmente dividido, imagina que foi chute, como era esperado. 5 e 6. Ok. Até segunda-feira. Como é? Qual certo? Tem os dois. Mas precisamos pensar um pouco sobre isso, porque para a categoria dos grupos abelianos é mais fácil, que também tem os dois.